Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que você esteja debaixo da paz e da graça do nosso Rei Jesus, neste momento em que vamos orar e refletir na palavra do Senhor. Eu convido você a reservar esses próximos minutos para que juntos venhamos a colocar a nossa vida e o nosso coração diante do nosso bom Deus. Lembrando, que são preciosas, essas horas, esses momentos que a gente pode realmente colocar tudo diante do Senhor, ouvindo a sua palavra que nos convida e nos chama a de fato não andar ansiosos por coisa alguma, mas antes colocar tudo e lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Em Cristo nós temos segurança, em Cristo nós temos tudo o que precisamos para viver as nossas vidas fundamentados na graça e no amor de Deus revelado em seu Filho. E a palavra do Senhor que nos convida para esse tempo de oração hoje, dia 8 de junho, estamos vivendo aí o tempo do Pentecostes, esse mês tão importante que a gente celebra a descida do Espírito Santo sobre a Igreja de Cristo, e a palavra do Senhor nos diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. A palavra do nosso Deus também diz: em Deus é quem nós temos gloriado todo dia, e sempre louvaremos teu nome. E por fim, a palavra do Senhor nos diz: Senhor, eu te louvarei entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois teu amor é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens. Eu convido você, neste momento, a fechar os seus olhos. Vamos ao Senhor em oração. Pai Santo, nós te louvamos, porque de fato teu amor é grande. Te louvamos, ó Deus, porque a tua bondade sobre as nossas vidas a cada dia tem sido renovada. E nós te louvamos por isso, Senhor. Te louvamos porque no Senhor nós encontramos perdão, nós encontramos nova vida, nós encontramos a coragem, nós encontramos, ó Deus, tudo aquilo que precisamos, que necessitamos para viver a nossa vida, não buscando ou tentando buscar salvação em nós mesmos ou em outro lugar, mas no Senhor nós encontramos tudo o que a gente precisa. Por isso, Deus, nós queremos render a Ti, nós queremos dar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, para que assim a cada dia a gente possa glorificar o Teu nome, louvar o Teu nome e viver a nossa vida para a Tua glória. Fica sobre nós neste momento de oração, de reflexão, que o Senhor fale ao nosso coração. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós queremos aproveitar para a gente ter também um tempo de oração, uma palavra de oração, compartilhando esses motivos que nós colocamos aí, nós já compartilhamos eles na semana passada, mas vamos orar principalmente pela família do nosso irmão Ivair, ontem nós recebemos a notícia de que sua mãe faleceu, vamos estar orando, pedindo que Deus, o Deus de toda consolação, console o Ivair, toda a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar pelos enfermos também da nossa comunidade, vamos orar pela nossa igreja, pedindo que Deus nos renove, que Deus, nos direcione, nos dê sabedoria e discernimento para que a gente viva segundo aquilo que Ele deseja para a nossa comunidade. Vamos orar pelas nossas famílias, pedindo que as famílias sejam marcadas pelo perdão, sejam marcadas por restauração, sejam marcadas por amor. Vamos orar pelo pequeno Samuel, a gente continuamente, como igreja, ora por ele, pela Júlia, sua mãe. Vamos pedir graça do Senhor sobre essa família. Também pela dona Mari, a sua saúde, a perícia que ela está esperando. Vamos orar também pelo Nascimento, que é o meu tio, irmão do meu pai, pedindo que Deus esteja com ele. Pela Nadir também, que é a irmã da minha mãe, vamos orar pedindo a graça do Senhor sobre ela, sobre a sua casa. Pela dona Dionete, também a mãe da Annelise, oremos por ela e toda a família da Annelise, a Sofia, o Fábio e também o seu Pedro e a dona Carme, que são os pais do Fábio, colocando assim todos esses motivos, e não só esses motivos, mas os motivos que eu e você também temos para colocar diante dele. Vamos orar? Graças te damos, ó Deus, pelo privilégio que temos
de fechar os nossos olhos diante de Ti e ter a certeza de que o Senhor está aqui ouvindo as nossas orações. Pedimos a Deus que o Senhor derrame graça sobre cada um desses motivos aqui apresentados. E pedimos a Deus que o Senhor haja segundo a Tua vontade, o Teu querer. A gente pede, Deus, que por favor o Senhor intervenha com a Tua mão poderosa, com o Teu forte braço, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo consolo, trazendo a Deus direção para cada uma dessas situações. Que os Teus filhos e filhas possam descansar em Ti e encontrar no Senhor tudo aquilo que eles necessitam. Que, independentemente da resposta que o Senhor nos dê, que o Senhor nos leve a uma fé madura, a uma fé confiante no Senhor, sabendo que tudo que o Senhor faz é melhor. Nos ensina, Deus, a depender tão somente de Ti e encontrar no Senhor tudo aquilo que a gente precisa. Haja, Deus, com graça, com misericórdia sobre cada um desses motivos. A gente pede, por favor, que o Senhor venha ao encontro dos Teus filhos, trazendo a Tua paz, a Tua alegria, o Teu amor, trazendo sobre cada um aquilo que somente o Senhor pode nos dar. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém e amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus opere e haja segundo a sua vontade. Queridos, nós vamos então dar continuidade, né, às nossas reflexões a partir do Sermão do Monte. Aí está aquilo que nós vimos até este momento. Nós já estamos há algumas semanas aí, né, mais ou menos uns 3 meses quase refletindo no Sermão do Monte. E hoje a gente entra aí numa nova rodada de reflexões que vai abarcar o mês agora de junho e também de julho. Provavelmente a gente ainda vai continuar no restante do mês e dos outros meses desse ano. E hoje, né, o que a gente vai refletir um pouquinho é a partir de Mateus, capítulo 5, do 17 até o 20, tendo como tema a lei é graça. E eu convido você, então, a olhar para a palavra do Senhor. Eu vou mandar aqui para você na tela, você pode acompanhar aqui, ou você pode também abrir na sua Bíblia a palavra do Senhor que diz assim, Mateus 5, a partir do 17. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Na versão, a mensagem a gente lê assim: Não pensem, nem por um instante, que eu vim anular as escrituras, a lei de Deus ou os profetas. Não estou aqui para anular, mas para cumprir. Estou reposicionando as coisas, ajuntando-as no quadro geral, para que fiquem no devido lugar. A lei de Deus é mais real e duradoura que as estrelas do céu e que o chão debaixo dos nossos pés. Depois que as estrelas desaparecerem e a terra for consumida pelo fogo, a lei de Deus ainda estará viva e operante. Se alguém considerar de pouca importância, mesmo o menor item da lei de Deus, estará diminuindo apenas a si mesmo. Levem-na a sério, mostrem o caminho para os outros e terão um lugar de honra no reino. Se a conduta de vocês não for mais correta do que a dos fariseus, vocês não preencherão nem o requisito básico para entrar no reino de Deus. É a palavra do Senhor para a nossa vida. Façamos uma oração. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Fala ao nosso coração, ilumina a nossa mente, aquece o nosso coração, para que a gente venha realmente a viver debaixo da Tua graça, do Teu poder e do Teu amor em resposta
a tudo aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Nos lembra isso, que nós recebemos poder para obedecer a tua lei, não para conquistar o teu favor, não para viver de aparência, mas sim para sermos tomados pela nova vida que recebemos em Cristo Jesus. Que os nossos olhos estejam em Jesus, para que assim a gente viva a verdadeira justiça que o Senhor espera de nós. Em teu nome nós oramos, Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, quando nós pensamos nesse texto, Jesus, depois do Sermão do Monte, né, ele falando das virtudes daqueles que são súditos do seu reino, depois de Jesus falando que somos o sal da terra e a luz do mundo, agora Jesus começa a falar sobre a nossa relação, a relação dos discípulos com a lei de Deus. E aqui nesse texto, Jesus vai falar exatamente aquilo que talvez alguns estavam entendendo, que Jesus veio para anular, para revogar, né, para tirar a lei de Deus da jogada. Mas aqui nesse texto, Jesus afirma que não. Ele veio não para anular, não para revogar, mas ele veio exatamente para cumprir a lei. Ele veio não para afrouxar a lei, mas ele veio exatamente para aprofundar o sentido da lei que os fariseus e a religião vigente naquele tempo haviam perdido de vista. A lei deveria ser não um peso, a lei não deveria ser uma coisa meramente exterior, uma coisa que você é obrigado a cumprir, mas a lei de Deus revigora a nossa alma à medida que nós entendemos que a lei de Deus é graça para a minha vida e para a sua vida. Os mandamentos de Deus, como diz a palavra, não são penosos, porque quando nós entendemos a lei de Deus nos chama para a liberdade e não para a escravidão. E sobre isso eu quero compartilhar com vocês aquilo que Dietrich Bonhoeffer ele fala no livro Discipulado, e sobre esse trecho ele escreve o seguinte: a fim de evitar os dois equívocos, Jesus restabelece a lei como sendo a lei de Deus. Deus é o doador e senhor da lei, e ela só é cumprida na comunhão pessoal com Ele. É impossível o cumprimento da lei sem a comunhão com Deus. A primeira condição é válida para os judeus, e a segunda para o iminente mal-entendido dos discípulos. Jesus, o Filho de Deus, o único que vive em completa comunhão com Deus, faz a lei vigorar novamente, porque vem para cumprir a lei da antiga aliança. Só ele pode ensinar a lei e seu cumprimento correto. Ele, que foi o único capaz de fazê-lo. Quando Jesus lhes disse isso, os discípulos tinham de saber e entender, pois tinham ciência de quem ele era. Os judeus, por sua vez, não poderiam entender enquanto não crescem nele. Assim, rejeitavam sua doutrina da lei como blasfêmia contra Deus, ou melhor, blasfêmia contra a lei de Deus. Por isso, Jesus teve de sofrer nas mãos dos advogados da falsa lei, por causa da verdadeira lei de Deus. Morre na cruz como blasfemo, como transgressor da lei, porque fez vigorar a lei verdadeira em oposição à lei falsificada e mal entendida. Quando nós olhamos para Cristo Jesus, e Jesus é de fato o cumprimento de todas as promessas, de toda a lei de Deus, porque de fato Jesus ele cumpriu perfeitamente a lei. Aquilo que nós, né, no pacto das obras, quando Adão foi criado por Deus e foi chamado a viver em parceria a Deus, tendo como condição a obediência, nós, representados em Adão, não pudemos cumprir a lei de Deus. Quebramos a lei de Deus e trouxemos maldição sobre toda a criação, mas Cristo Jesus, ele cumpre a lei. E aqui Jesus, ele está realmente, né, Mateus principalmente escrevendo para os judeus, Cristo está aprofundando o sentido da lei. Ele foi morto, como disse aqui Bonhoeffer, na mão dos advogados da falsa lei, para realmente mostrar para as pessoas o real sentido da lei. A lei de Deus não é dada para ser um peso, a lei de Deus não é dada para que a gente fique achando sermos fiscais, né, da lei de Deus, mas a lei de Deus, a verdadeira lei de Deus, foi dada exatamente para que a gente pudesse ser renovado, para que a gente pudesse realmente entender a nossa necessidade de um Salvador como Cristo Jesus. Paulo vai refletir sobre isso, dizendo que a lei nunca foi dada para a gente ser salvo, mas a lei foi dada para mostrar a nossa real condição de pecadores. Não é isso
que Paulo repete no livro de Salmos, que não há um justo, nem um sequer, todos nós pecamos e fomos afastados da glória de Deus. Mas louvado seja Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que cumpriu, ele sim, o verdadeiro justo, cumpriu a lei, para que agora eu e você pudéssemos viver a nossa vida debaixo da graça e da vontade do Senhor. Entender isso é a gente viver o chamado de Jesus para a nossa vida, não o chamado para o legalismo, para a obediência da lei que nos afasta da liberdade com a qual Deus nos salvou em Cristo, mas também não o caminho, né, da libertinagem, da irresponsabilidade, da afrouxidão, aonde descarta totalmente a lei de Deus para a nossa vida. E sobre isso, então, pensando a partir desse texto, a gente vai ver três coisas. A primeira coisa que a gente observa nesse texto é que Jesus não veio de fato revogar, mas cumprir a lei. Ele diz: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas para cumprir. Quando a gente pensa sobre lei e os profetas que Jesus está dizendo aí, Jesus está se referindo ao Antigo Testamento. Eu quero convidar você, a gente vai passear um pouquinho na Bíblia, e eu quero convidar você a abrir no Salmo 19, um salmo que fala sobre a revelação de Deus. Entre o 1 e o 6 fala sobre Deus se revelando na criação, e a partir do versículo 7 mostra Deus se revelando na sua palavra. E veja por que Cristo não veio para revogar, anular, mas sim para cumprir a lei. O salmista diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os prefeitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para o teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem. Então serei inculpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Por que Cristo não veio para anular, revogar a lei, e sim para cumprir? Porque a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Porque a lei e os profetas não ensinam outra coisa senão a graça de Deus e os seus atos poderosos na história. Quando a gente se perde num legalismo, quando a gente se perde no caminho da libertinagem, né, no caminho daqueles que não obedecem à lei de Deus por acharem que tudo isso ficou para trás, a gente perde de vista que por toda a Escritura, o caminho que nos é apontado é o caminho de que só há salvação e de que só há perdão e redenção, não no que fazemos, mas através da nossa fé e confiança no Senhor. Desde o começo da Escritura e por toda a Escritura até o fim dela. É isso que nos é apontado. E Jesus veio exatamente não para revogar isso, mas para mostrar como a lei de Deus, como os profetas apontavam para aquilo que ele cumpriria através da sua vida e através da sua obra na cruz do Calvário. Então Jesus veio para cumprir toda a lei. E eu convido você a olhar aí em Lucas, capítulo 24, um outro texto que fala também sobre isso. Jesus está com os discípulos no caminho de Emaús e eles estão ali tomados pelos acontecimentos dos últimos dias, achando que Jesus havia morrido e que era o fim da missão e era o fim da jornada que eles estavam vivendo com Cristo. E Jesus ele diz assim a partir do versículo 25 para esses dois discípulos no caminho de Emaús. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos! Como custam a entender que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés
e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. O versículo 32 diz: disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Ou seja, Jesus veio para cumprir toda a lei. Por que que agora a gente não precisa mais sacrificar um animalzinho? Por que que agora a gente não precisa mais fazer algumas coisas que havia na lei do Antigo Testamento? Porque como a própria palavra de Deus nos ensina, isso eram sombras daquilo que viria. Cristo é a expressão, Cristo é a essência, Cristo é de fato aquele que encarna a realidade de tudo aquilo que o sacrifício, que as festas, que o sábado, que o jejum, que a lei de Deus apontava. Em Jesus, tudo isso é cumprido de maneira final e de maneira suprema. Cristo cumpre toda a lei e é por isso que nós podemos agora então viver a nossa vida na certeza de que o sacrifício de Jesus, o nosso sumo sacerdote, foi aceito por Deus para que agora nós, que estávamos debaixo da maldição da lei, não vivêssemos mais debaixo da maldição da lei, mas vivêssemos como filhos de Deus, porque Cristo foi colocado, foi sujeito à lei dos homens, nascido de mulher, sobre a lei, para resgatar aqueles que estavam condenados debaixo da lei. Cristo ele vem para cumprir toda a lei. E é interessante que ainda Jesus diz, porque em verdade lhes digo, e Jesus aqui está chamando a nossa atenção, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Eu convido você a abrir em 1 Pedro, e quando Jesus fala sobre nem um i e nem um tio, Jesus está falando da menor letra do alfabeto grego, o iode, e o tio, Jesus está se referindo aí a um sinalzinho, né, que há ali para a gente entender o texto no original, e com isso Jesus está dizendo que nem um pouquinho, que nem as mínimas coisas, que nada vai deixar de ser cumprida na palavra do Senhor. É isso que Jesus está dizendo, que tudo passa, menos a palavra do Senhor. E aí em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21 até o 25, a gente lê assim: por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Depositaram sua fé e esperança em Deus, porque ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhes deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como o capim, sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Jesus não veio para revogar, mas ele veio para cumprir, exatamente porque a palavra do Senhor permanece para sempre. É essa palavra que nos foi anunciada, é essa palavra que foi compartilhada comigo e com você e que gerou no meu e no seu coração a fé salvadora em Cristo Jesus. Mas, queridos, a gente ainda vê uma segunda verdade a partir desse texto. E a segunda verdade que a gente vê é que é obedecer e compartilhar. O texto diz: aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Jesus chama-nos não para ignorar a lei. Jesus aqui está realmente discutindo o mau entendimento, né, o erro que os fariseus, que os escribas, que os mestres da lei estavam fazendo, aqueles que tinham o conhecimento da palavra de Deus, que deveriam obedecer não de uma maneira fria, de uma maneira meramente externa, apenas para cumprir algo ritual, algo que não atingia o coração. Jesus aqui está combatendo a superficialidade que os fariseus, os escribas, os doutores da lei estavam
vivendo. Jesus chama a gente não para ignorar a lei, não para desobedecer a lei, mas Jesus chama a gente para obedecer e compartilhar a lei à medida que ela gera vida no nosso coração. Por exemplo, quando a gente olha em Mateus capítulo 23, versículo 23, e a gente percebe isso no Evangelho, Jesus tendo muitos embates com os líderes, os fariseus, os líderes religiosos. E aqui em Mateus 23 é um capítulo onde Jesus critica, aonde Jesus censura os fariseus, os líderes religiosos, é onde a gente vê o ai de Jesus, a semelhança dos profetas que chamavam o povo ao arrependimento, que não reconheciam a sua necessidade de Deus, mas que usavam a própria lei de Deus para se afastar daquilo que Deus intencionava com a sua lei. E aí em Mateus 23, a partir do versículo 23 e 24, a gente lê assim: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Guias cegos, com a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está censurando e chamando a atenção dos fariseus que viviam uma vida meramente externa, uma vida superficial, uma vida onde eles achavam que pela sua muita obediência em coisas periféricas, eles poderiam ter o favor do Senhor. Mas o que Jesus está dizendo aqui, nesse texto, e a partir daquilo que nós estamos vendo aqui, é que nós somos chamados a obedecer e compartilhar a palavra de Deus, mas não obedecer como os fariseus estavam fazendo, né? Se prendendo a detalhes, mas esquecendo, como o próprio Jesus coloca, dos mandamentos mais importantes, que a gente vê por toda a Escritura, que é misericórdia, que é também quando a gente, né, justiça, a fé em Deus, aquilo que lá em Miqueias nós ouvimos, olha o que Deus espera de você, que você ande humildemente com seu Deus, que você ame a justiça e que você viva com misericórdia. É isso que Jesus está dizendo aqui, que as coisas mais importantes, que os mandamentos mais importantes têm como alvo a gente viver a nossa vida debaixo da graça de Deus, amando a Deus acima de todas as coisas e amando as pessoas que estão à nossa volta. E Jesus vai dizer que grande no reino é quem observa a sua lei e obedece. E aí em Gálatas, eu convido você a abrir em Gálatas capítulo 6, versículos 1 ao 3, e a gente lê assim: Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, a lei de Cristo. O que Jesus está dizendo é que aquele que observa e ensina os seus irmãos a palavra de Deus, conforme o próprio Cristo nos ensinou, não esperando e não apenas olhando para aquilo que é aparente, mas chegando na profundidade do nosso coração. E a lei de Deus, ela existe exatamente isso, para mostrar a sujeira, para mostrar a imperfeição do nosso coração, para que assim a gente corra para o único que pode nos salvar. Ainda em Tiago, e eu convido você a abrir capítulo 1, dos versículos 19 ao 22, a gente lê também Tiago, irmão do Senhor, chamando os discípulos, chamando a igreja não apenas a ouvir, mas a obedecer e praticar a palavra do Senhor. Ele diz assim: Entendam isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda impureza e maldade, e aceitem humildemente a palavra que foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, porém, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. A palavra que foi implantada no nosso coração tem poder
para nos salvar, tem poder para fazer com que a gente obedeça e compartilhe a palavra do Senhor, não como os fariseus faziam, mas realmente tendo como alvo o Deus que veio nos salvar e nos libertar dos nossos pecados. E por fim, queridos, uma terceira coisa que nós vemos aí a partir desse texto é justiça falsa vezes justiça verdadeira. Jesus diz no versículo 20: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Como que era a justiça dos fariseus? E eu coloquei para você aquela história bastante conhecida que a gente tem lá em Lucas, capítulo 18, que fala de dois homens subindo ao templo para orar. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9, a gente lê assim: em seguida, Jesus contou a seguinte história àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Dois homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que tenho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos, e não o fariseu, que voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Quando Jesus fala: olha, eu afirmo a vocês que se a justiça de vocês não excederem muito a dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Por que que Jesus está dizendo isso? Porque a justiça dos fariseus era uma falsa justiça. Era uma justiça baseada neles mesmos e não na obra de Deus em Cristo Jesus. Jesus está falando sobre aqueles que confiam em si mesmo e que encontram em si mesmo a sua salvação. E aqueles que sabem e se achegam diante de Deus e reconhecem que são pecadores. É isso que Jesus está falando aqui. A certeza de que a justiça, irmãos e irmãs, não brota de nós mesmos, mas a justiça verdadeira está além de nós, é nos dada através daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E quando a gente pensa na justiça dos discípulos, a gente pode pensar lá em Isaías 6, quando diante da glória do Senhor que Isaías contempla no templo, ele percebe que é pecador, ele percebe a sua condição, ele percebe que não deveria estar ali. E da mesma maneira, Paulo, em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 14 até o 25, ele diz assim: o problema não está na lei, pois a lei é espiritual e boa. O problema está em mim, pois eu sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se eu faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri essa lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim, que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus,
A resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. Diante de Deus, a gente percebe o nosso pecado. Diante de Deus, a gente percebe que não há espaço para a nossa própria justiça, para a nossa autojustiça, e sim para a justificação que vem de Cristo Jesus. Existem muitas pessoas que vivem uma autojustiça, baseados naquilo que fazem, sem perceber que isso é insuficiente, sem perceber que isso não pode obter o favor e a graça de Deus, mas justificados, aceitos por Deus em Jesus Cristo. Agora nós podemos viver livres do pecado que habita em nós, podendo viver a nossa vida não mais como escravos do pecado, mas viver as nossas vidas como pessoas que foram libertas da escravidão, chamados para viver como filhos de Deus. Ali embaixo eu coloquei uma frase que eu acho muito interessante que mostra exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. Autojustificação e julgamento andam de mãos dadas, assim como a justificação por graça e o servir. A autojustificação, viver baseado na nossa justiça, sempre vai fazer da gente julgadores, mas a justificação pela graça de Cristo Jesus sempre nos levará a servir, a amar, a demonstrar misericórdia, assim como Deus fez conosco em Cristo Jesus. Queridos, eu termino com essa citação de C.S. Lewis em Cristianismo Puro e Simples, uma citação bastante conhecida, aonde ele mostra exatamente isso que nós estamos refletindo aqui nessa noite. Ele diz assim: e qualquer um de nós pode, a qualquer momento, cair nessa cilada de morte. Felizmente, temos como provar se caímos nela. Sempre que nossa vida religiosa está nos fazendo pensar que somos bons, acima de tudo, que somos melhores do que os outros, certamente estamos sendo influenciados não por Deus, mas pelo diabo. A prova real de que você está na presença de Deus é que você ou esquece completamente de si, ou se vê como um objeto pequeno e sujo. O melhor é esquecer-se completamente de si. Sempre que nós vivemos a nossa espiritualidade está fazendo com que a gente se ache bom e se ache melhor do que os outros. Não é a espiritualidade pautada na justificação pela graça, mas sim uma religiosidade baseada na nossa própria justiça. E nós somos chamados a entender que não é aquilo que fazemos, mas é aquilo que Deus fez através de Cristo Jesus. E porque Deus fez através de Cristo Jesus, agora a gente vai viver a nossa vida em gratidão e louvor a Deus, obedecendo a sua palavra. Queridos, eu quero só colocar aí na tela para você. A gente continuamente tem falado sobre o Sermão do Monte, sobre algumas aplicações para a nossa vida, se nós estamos vivendo uma vida de autojustificação ou de justificação pela graça, ser pobre de espírito, a gente vive uma vida baseada no orgulho ou na humildade, chorar, a gente vive uma vida indiferente ou uma vida contrita diante do Senhor, ser manso, a gente vive de forma bruta, com brutalidade ou com gentileza, ter fome e sede de justiça, a gente vive uma vida conformada, ou a gente é tomado pelo inconformismo que sempre tomou o povo de Deus ao longo da história. Nós somos misericordiosos, nós estamos mais prontos a condenar ou a perdoar. Nós somos puros de coração, a gente vive uma vida hipócrita ou uma vida sincera diante do Senhor e diante das pessoas. A gente é chamado a ser pacificador, a não ser briguento, mas sim a ser um promotor da paz do Senhor. Nós estamos mais preocupados com a popularidade ou com a fidelidade, lembrando, como Jesus diz, que antes de nós, homens e mulheres, foram perseguidos por causa da sua fidelidade a Deus, ignorando a popularidade e o status que as pessoas queriam oferecer. Queridos, que possamos, a partir desse texto, dessa reflexão, sempre pautar a nossa vida, não na nossa própria justiça, mas na justiça que vem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Faça comigo essa oração, vamos todos a uma só voz. Vela, ó Senhor amado,
pelos que trabalham ou vigiam ou choram essa noite. Ordena que os teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos. Cristo Senhor, dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão perto da morte. Consola os que sofrem. Compadece dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isso te suplicamos, somente por teu grande amor. Amém e amém. Amém. Queridos, eu convido você a fechar os seus olhos neste momento. Ó Deus, que no dia do Pentecostes ensinaste os fiéis, derramando em seus corações a luz do teu Santo Espírito, concede-nos por meio do mesmo Espírito um juízo acertado em todas as coisas e perene regozijo em seu fortalecimento, pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Deus gracioso, tu nos fizeste concidadãos com os santos na cidade da tua eterna luz. Nos momentos de turbulência ou quando as fundações tremem, ensina-nos a esperar em silêncio, pelo teu amor inabalável e transformador, tornado conhecido para nós em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que a cada dia a gente viva a nossa vida em gratidão e louvor a Deus, porque fomos justificados pela fé através de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz, que Deus nos abençoe, nos guarde. Continuamos orando pela família do Ivair, que Deus console neste momento difícil que eles estão enfrentando e que a cada dia a gente possa viver a esperança viva que temos em Cristo Jesus, que venceu a morte para que eu e você pudéssemos viver justificados, aceitos por Deus, na certeza de que nem a morte vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua semana, em nome de Jesus. Amém e amém.